Seja muito bem-vindo ao Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar. Eu sou Renato Pelaquim, sou o host aqui do nosso podcast. Sou profissional de educação física e o papo de hoje está relacionado à hipertensão. Pois é, pessoal, vamos abordar alguns temas, alguns efeitos que a hipertensão tem. Então curte já nesse episódio, já nos siga nas redes sociais, @Renato Pelaquim, e agora curte o episódio. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é o poder que a atividade física traz para as pessoas que têm hipertensão arterial. Pois é, as pessoas que têm essa pressão mais elevada, elas podem ter prejuízos na sua saúde de longo prazo. Uma das coisas que pode acontecer com o corpo de uma pessoa que tem a pressão arterial elevada, ela pode fazer com que o coração dela fique maior, ela pode fazer com que o coração dela sofra demasiadamente, eventualmente pode isso acarretar num AVC, que é o que o pessoal costuma chamar de derrame, e também vários outros problemas de saúde que afetam os demais órgãos do nosso corpo. E uma condição muito interessante que a atividade física faz, principalmente quando a gente considera na pós-atividade física, é o controle da pressão arterial. Você sabia que quando você faz uma atividade física como uma caminhada, ou uma atividade que perdure por um pouco mais de tempo, que nós chamamos de atividades aeróbias, você tem a capacidade de baixar a sua pressão arterial em até 24 horas após a atividade? É quase um efeito de um remédio. E realmente as principais sociedades e organizações do mundo consideram como se fosse um efeito de um remédio mesmo. As principais diretrizes, inclusive, trazem a recomendação de se fazer atividades físicas diárias de pelo menos 30 minutos aí de atividade, que façam com que você tenha uma intensidade que você, pelo menos, ao tentar conversar com alguém, fique um pouco com dificuldade, o que chamamos de uma percepção de esforço que poderíamos considerar como moderada. Se você conseguir realizar pelo menos esses 30 minutos ao longo do dia, e de preferência realizar também de uma maneira sequenciada, você vai ter benefícios cada vez mais potencializados. Isso porque, quando a gente faz a atividade física, há um relaxamento das nossas artérias após a atividade. Então, primeiro, sua pressão arterial ela vai elevar um pouquinho durante o esforço, e isso é importantíssimo, porque você vai fazer com que o sangue gire um pouco mais lá no seu corpo. No entanto, quando você parar o esforço, o fato do sangue ter batido constantemente ali próximo das suas artérias, dos seus vasos sanguíneos, faz com que eles relaxem e eles dilatem um pouco. E isso, por consequência, pode baixar a sua pressão arterial. E olha que informação interessante. Quando a gente já consegue baixar 5 milímetros a nossa pressão arterial mais alta, que é aquela que a gente chama de pressão arterial sistólica, Então, se a gente pega lá o aparelhinho de pressão, 12/8, esse 12 é a pressão sistólica, que é a pressão mais alta. A gente usa ela em casas aí de 100, Então, a gente fala de 120/80 como uma recomendação de pressão arterial ideal. Quando vocês fazem atividade física, vocês podem baixar o seu risco cardiovascular se você conseguir baixar pelo menos 5 milímetros. E isso é muito fácil de atingir mantendo uma atividade constante para pessoas que têm uma pressão arterial mais elevada. É comum a gente ver que após a atividade foram baixados em torno de 10% do valor inicial. Então, se a pessoa chega lá na nossa sessão de exercícios e faz uma atividade como uma caminhada, ou como talvez uma bicicleta, ou de repente até vai para a esteira, isso pode potencializar e muito a sua condição de aliviar o trabalho cardíaco. Não é legal? Isso é uma estratégia muito eficaz e que vai ajudar você em diversos outros problemas, caso a pessoa já tenha. Olha só, controle de peso você vai conseguir melhorar um pouquinho, você vai conseguir melhorar também o estresse psicológico. Já é bem visto que a atividade física pode minimizar fatores que deixam a pessoa um pouco mais nervosa, vai melhorar a qualidade do sono, que é importantíssimo para o controle da pressão arterial, e naturalmente, todos esses fatores em conjunto fazem com que você melhore a sua performance e faça com que seu coração não precise trabalhar tanto para realizar a mesma intensidade. Em outras palavras, a sua pressão arterial ela pode ser controlada, às vezes só de você começar a sair um pouco de casa, porque você começa a espairecer um pouco. Então, por que não unir todas essas funções, não é? Outro lado importante
é que as atividades físicas de fortalecimento têm sido mais estudadas de um tempo para cá e têm sido demonstradas evidências muito positivas em fazer exercícios como os exercícios da musculação. Se você não tem a condição de ir para uma academia, de repente, se você faz fortalecimento, hoje em dia em videoaulas, pode ser uma excelente estratégia. Então, somadas atividades de fortalecimento com atividades aeróbias, você vai ter uma condição de saúde plena muito melhor do que se você não estivesse fazendo nenhuma atividade. Então, fica o meu convite e o meu alerta. Tente fazer atividades físicas pelo menos umas 3 vezes por semana, que recrutem um pouco de fortalecimento e um pouco da parte aeróbia. Se não tiver condições nesse momento de ir para uma academia, de ter a orientação de um profissional de educação física, pelo menos faça suas caminhadas diárias, que com certeza já farão muita diferença na sua vida. Gostou desse episódio? Então já compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso para ter um ritmo mais ativo no seu dia a dia. Grande abraço e até mais!